caso, eu acho, cara. Porque eu acho que, mano, print, como o cara me falou lá, que eu esqueci o nome dele, cara. Ele falou que print eu acho que só serviria pra Dark RP, pô. Né não? Eu agiria com base em vídeo, tá ligado? Eu Realmente, arquivaria, é. então. Eu arquivaria, cara. Hahaha. Mano, no print, boa, boa, arquivaria. Eu arquivaria, porque print é só pra Dark RP, né? É, pô. Agressão ao staff. Durante o atendimento, o jogador ofende o suporte verbalmente. Pergunta: qual deve ser a postura do suporte? Punição imediata ou orientação? É, ofende o suporte? Se ofende o suporte, É punição tipo assim, imediata. Eu acho que é punição vai ter que imediata. ser punição. É punição, Tem que pô. ser punição. Não Tira pode essa. É, punição, né? ofender staff punição. Mas, tipo assim, se o cara fosse ID novo assim, É, iniciante, meio. eu ia ensinar pra ele, pô, que não pode. Então, Porque vai que ele não sabe. Aí se é, ele fosse ID assim, iniciante, sim, eu ia ajudar. é isso mesmo. Mas, tipo assim, mas punição imediata, pô, porque quem vai xingar staff, mano? Quem vai xingar staff? Exatamente, se o cara tiver loucão. Então, nesse daí é punição imediata. É punição imediata também. Boa. Erro de suporte novato. Você, auxiliar moderador. Observa um suporte aplicando uma punição. Ô, Dacunha, nós acabou aqui. Perfeito, Pode perfeito. fazer aí. Ô, Vou Dacunha, esperar eu tô a falando. equipe lá acabar. Quem é que vai ser de vocês dois? Silva, Vai ser ele aí, ô Dacunha. Como da última vez eu fui o líder, aí ele é novato, sempre é bom pra ver como ele vai se desempenhar aí, tá ligado? Eu vou deixar ele como líder. Ótimo, perfeito. Só esperar outro grupo acabar lá. Já tá na 5 já Beleza. também. Vocês Ah, boa, acabaram boa. por aqui? É, acabamos, basicamente. Quem é que vai ser o líder que vai falar? Um pouco eu. Ele fala mais, ele fala bem, ele fala bem. Beleza, O beleza. Pocoyo não. Aí Ah, não. você falou bem. Então, senhores, vamos lá. E eu aí, vim mesmo só pra ver como é que funcionava isso aqui, que é adicionado de novo. SKD? Aumentar a O voz que foi que teu grupo aí. decidiu? Muito baixo. Quê? O que foi que seu grupo A voz decidiu? tá baixa pra mim. Falou. SKD, o que foi que seu grupo decidiu? Em cada um dos casos, pode falar todos? Eu tenho Exato, cada que um. ler a pergunta e falar a resposta, entendeu? Não tô tranquilo. Caso 1, linguagem ofensiva em RP. Um jogador xinga de imbecil e inútil durante uma cena tensa, alegando estar no personagem. E falou no chat do Instagram. Pergunta: isso é permitido? É RP ou ofensa pessoal? Aí a decisão do grupo aqui, né? Minha e do Silvinho. Foi, pô, é permitido, porém nós daríamos uma orientação. Pra não estar mais aí em aumentos, tá ligado? Perfeito. Pode continuar, mano. Pode ser por caso 2 já direto? Sem Pode ser, tem que pausa? ser direto. Perfeito. Caso 2. Uso indevido de veículo policial. Um jogador civil rouba um carro da polícia e foge. Pergunta: quebra de regra, abuso de bug ou parte do RP? Decisão do grupo. Quebra de regra, pois um civil nunca deve roubar o carro da polícia, e principalmente fugir. Caso 3. Denúncia sem provas. Um jogador acusa outro de VDM, mas só tem um print cortado. Pergunta: o suporte deve agir com base nesse print? Negativo. O suporte não deve agir com base nesse print e não tem prova suficiente para dar continuação ao caso. Caso 4. Agressão a staff. Durante um atendimento, o jogador ofende o suporte verbalmente. Pergunta: qual deve ser a postura do suporte? Punição imediata ou orientação? Decisão do grupo. Pô, daria um mute e eu iria orientar para não acontecer. Caso acontecesse novamente, iria aplicar a punição. Caso 5. Erro de um suporte novato. Você, auxiliar moderador, observa um novo suporte aplicando uma punição errada e o jogador recorre para você. Pergunta: o que deve ser feito com o suporte? Como você agiria? Estaria conversando com o suporte, estaria atendendo os dois lados e iria orientar o suporte a aplicar a punição correta. E retiraria a punição caso estivesse errada do mesmo. E o grupo de vocês, Pocoyo? Pode começar? Pode.
Caso 1. Linguagem ofensiva em RP. O jogador xinga de imbecil e inútil durante uma cena tensa, alegando estar no personagem e fala no chat Instagram. Pergunta: isso é permitido? É, isso é permitido? É RP ou ofensa pessoal? O grupo deve decidir punição, advertência ou orientação. Eu daria uma orientação, porque pra... O grupo, foi decidido no grupo que seria orientação? Positivo, dá com ela. Excelente, pode continuar, Poké. Eu tô falando assim porque eu tô nervoso. É minha primeira aula que eu tenho. Caso 2. Uso indevido de veículo policial. O jogador civil rouba um carro da polícia e foge. Pergunta: quebra de regra, abuso de bug ou parte da RP? O grupo deve justificar qual ação é mais adequada. Eu votaria abuso de bug, porque não tem como roubar a VTR. Caso 3. Caso 3. Denúncia sem provas. O jogador acusa outro de VDM, mas só tem print cortado. Pergunta: o suporte deve agir com base nesse print? Com base nesse print. Qual decide se abre punição? Orienta ou arquiva o caso? Olha, calma aí. Mano, eu oriento porque, tipo assim, se o cara for iniciante, ele não vai saber muito. Aí eu ia orientar pra ele qual é o certo. Caso 4. Agressão staff. Durante o atendimento, o jogador ofende o suporte verbalmente. Pergunta: qual deve ser a postura do suporte? Punição imediata ou orientação? Eu daria uma orientação, porque se o jogador for iniciante também, ele não vai saber muito. Mas se ele fizesse isso de novo, eu daria uma punição nele. Caso 5. Erro de suporte novato. Você, auxiliar moderador. Observe Observa um novo suporte aplicando uma punição errada e o jogador recorre para você. Pergunta: o que deve ser feito com o suporte? Como você agiria? Eu daria uma orientação para ele, tiraria a punição do cara e ajudaria ele a falar qual é a certa. Ensinaria para ele tudo certo. Entendi, mas no final o cara seria banido? Não, não seria banido, pois a punição foi errada. Beleza. Tá. Os grupos em si, né, eles seguiram a linha de raciocínio. Aqui, como eu disse antes, a gente não tá aqui para ver quem tá errado ou tá certo, qual grupo ganhou, qual grupo perdeu. Mas que a interpretação é muito fundamental, né? A interpretação em si do que eu mandei para vocês é uma interpretação de vocês, uma interpretação que vocês compartilharam com o grupo e chegaram a uma conclusão. E é isso que importa. Um exemplo: o cara que diz que ele entra no carro da polícia e foge em plena ação, aquilo dali é com certeza um abuso de bug, e se ele for policial, uma quebra de regra. É fato. Tá Não, ligado? se ele for Então, policial, assim, certo, seria que. sim, é isso que Mas eu se tô ele falando. Se ele for não policial, é teria. quebra de regra. Se ele não for, é abuso de bug. Certo. Assim, o intuito disso é justamente colocar vocês para pensar no que vocês fariam se estivessem nessa situação. E são, assim, coisas do cotidiano mesmo, pô. São perguntas e casos do cotidiano que vocês já enfrentam todo dia. Não tem nada de anormal. A única coisa é que é colocado em escrita. E coloca vocês para pensar nisso. Então, assim, saibam também que a avaliação que eu faço de vocês é uma avaliação individual, não é uma avaliação em grupo. É uma avaliação de como você se portou com o grupo, como você puxou a liderança, como você falou, como você acertou no que estava falando a pessoa do seu grupo e como foi conduzido o grupo.
Eu vi coisas novas aqui.